trauma. Como que é o atendimento do paciente vítima de um trauma lá no APH? Aqui, prezados, a gente segue lá o PHTLS. Então as diretrizes vêm lá do PHTLS que determinou que você tem que seguir lá o X, A, B, C, D, E. Então, o que a gente vai chegar lá e vai estabelecer? Direto X, A, B, C, D, E? Lembre-se, toda emergência, primeiro você tem que avaliar a cena. Avaliar a cena, a magnitude ali do evento, gerencia os riscos, tá? Gerenciar os riscos, não dirimir, tirar todos os riscos, nem sempre a gente consegue. Então você gerencia os riscos ali, as medidas de segurança com a equipe, com a vítima, com os curiosos que estão ali. Então tudo isso a gente avalia a cena e vai fazer então o exame primário do paciente vítima de trauma, que é o que a gente vai falar aqui, letra por letra, X, A, B, C, D, E. Então, o exame primário. Depois tem o secundário. Depois a gente tem que pensar na reavaliação continuada, que é, na verdade, a reavaliação continuada a gente coloca de uma forma didática no final, mas toda intervenção você observa, identifica, intervém e analisa. Tá? Você fez uma intervenção, você tem que ver se aquela intervenção foi efetiva. Então aqui você tem as etapas, mas a gente quer focar aqui no atendimento primário. Então chegou lá no paciente, você tem aquela visão global do paciente, então você já olhou, você já vê o que ali, ó, se ele está consciente. Isso eu estou falando de uma visão global, você nem chegou, nem pôs a mão no paciente. Você tem aquela visão global, geralmente é bom você ir pela frente, porque se ele tem trauma ele pode fazer esse movimento aqui, ó, para olhar, e fazer lesão medular. Então você chegou ali, aquela visão global, se ele está consciente, se ele está inconsciente, se ele está respirando. Não estou falando para você contar a frequência respiratória, só para ver. Só para ver, uma visão global. E você vê já o quê? O estado circulatório. Ele tem hemorragia? Tá? Você nem chegou perto do paciente, você já viu. Se ele está consciente, se ele está respirando e se ele tem hemorragia. Você já olhou na visão global. Aí a gente parte para o exame primário. Então o exame primário, tudo que ameaça a vida desse paciente em curto prazo, a gente está prestando atenção hierarquicamente. Quais são as intervenções necessárias que a gente vai ter que fazer? E esse exame primário é preconizado que ele seja realizado em 10 minutos. Tá na literatura, 10 minutos. Prezado, o cara teve um acidente automobilístico, ele está preso lá nas ferragens. Como é que a gente vai fazer o exame primário em 10 minutos? O cara com treinamento, ele não consegue tirar a vítima, mas o exame primário, muitas vezes, ele consegue sim fazer em 10 minutos. E o exame primário consiste no X, A, B, C, D, E. Essa é a regra mnemônica para você memorizar. Então o primeiro item é o X. E o X é de hemorragia com exsanguinação. Exsanguinação do inglês, por isso que é exsanguine, lá vem X primeiro. Então aqui ficou o X, de exsanguinação. É aquela grande hemorragia, prezado. Primeira coisa é olhar a hemorragia. Esse protocolo é relativamente novo. Antes era o A, lá fazia via aérea, mas na prática sempre foi assim. Porque você olha o cara sangrando, a primeira coisa é conter hemorragia. Então na minha visão aqui humilde, foi só o quê? Só trouxeram o que era já prática para literatura. Então, claro, primeira coisa, o cara tá lá sangrando, prezado, amputou um membro, tá aquele sangramento arterial vigoroso. Tem que controlar a hemorragia. Primeira coisa, senão esse cara vai morrer. A primeira coisa que mata ele é a hemorragia. Como é que a gente controla a hemorragia? Duas formas que são estabelecidas pela literatura. Antigamente falava de compressão, de ponto arterial, elevar o membro. Não. Aqui a gente pensa o torniquete. Torniquete, sangramento de membro, torniquete. Ou uma pressão direta no ponto de sangramento. O cara sangrou no abdômen, como é que você vai fazer torniquete? É pressão direta no ponto de sangramento. Então, a primeira coisa que você olha é hemorragia. Hemorragia exsanguinante. É o X. Depois a gente vai para o A, que é a abertura da via aérea e estabilização da cervical. Então aqui a gente vai ver se esse cara tá com a via aérea pérvea. Também podemos aplicar lá a chin lift, manobra mento-testa, se o paciente não teve um trauma. Se você não sabe, não dá para fazer chin lift, porque se ele teve um trauma de medula, o cara fica tetraplégico. Então, se o paciente não teve trauma, tá? Ele
Tem suspeita de lesão cervical? Não, então dá pra gente fazer o chin lift. Eleva o mento e inclina a testa. Se não, a manobra tem que ser aquela de anteriorização da mandíbula, chamada gel thrust. Anterioriza a mandíbula para abrir a via aérea desse paciente. Então, A de abertura da via aérea. Abriu a via aérea, entubou, o médico entubou esse paciente, tem que manter a via aérea pérvia. É aqui também que se mobiliza a coluna cervical, lembrando que a coluna tem que ser estabilizada como um todo, por isso que esse cara vai para aquela prancha específica. Aí você já observa pescoço, se tem desvio de traqueia, e a gente chega no B da ventilação. Como é que é a ventilação desse cara? Como é que ele respira? Primeiro, ele respira. Se ele respira, é uma respiração de qualidade, é um gasping respiratório, aquela respiração agônica. Então, aqui, deixa eu te falar, não é a frequência respiratória, eu não vou perder tempo para contar no relógio 1 minuto a frequência respiratória. Então, aqui eu estou olhando globalmente a frequência, a respiração desse indivíduo. Se é profunda, tá? Se é rápida. Então, faço uma análise da ventilação. Claro, se você tem um oxímetro, beleza, você coloca lá, já tem a oximetria, que ele já te dá a frequência de pulso, aí beleza. Mas aqui o foco é o quê? Aquela inspeção geral na ventilação. Aí você vai para o C, de circulação. Circulação, o que você vai procurar? Hemorragias? Mas prezado, nós já não vimos hemorragias lá no X? Qual que é a diferença do X para o C? Aqui, na verdade, a gente vai procurar por pequenas hemorragias, por hemorragias internas. Circulação, vamos procurar por sinais de choque. Então esse cara tá com a pele fria. Como é que tá o enchimento capilar? Sabe aquele que você pressiona o leito ungueal? Quando você pressiona, você solta, tem que voltar na coloração normal ali, menos de 2 segundos. Então, tem sinais de choque? Como está o pulso desse cara? O pulso está fino, está rápido, está irregular? Então, se avalia a circulação na letra C, principalmente se ele tem sinais de choque, pequenas hemorragias. Aí você vai para a letra D, D de disability. Disability, que é o estado neurológico. Então, o estado neurológico, o que você faz? Glasgow, a nova Glasgow, que avalia a pupila, né? Eu tinha um vídeo lá que eu gravei explicando o Glasgow. Aí quando saiu a nova escala de Glasgow, a ECG, escala de coma de Glasgow, ECGP, que é a que avalia a pupila, também eu gravei outro vídeo depois. Se você não mancha de Glasgow, pelo amor de Deus, vai lá, assiste o vídeo da nova escala de coma de Glasgow, que eu gravei lá. Então, o que eu faço aqui no D? Disability, estado neurológico, escala de Glasgow. Escala de Glasgow, escala de Glasgow, escala de Glasgow nova, ECGP. E aí parte para a letra E, de exposure. Meu inglês é horrível. Prezado, exposição. Exposição do quê? Tem que expor. Não existe exame físico que você vai fazer com roupa, prezado. Então você tem que expor. Tem que expor a roupa do paciente ali, principalmente no ponto que ele está falando de dor, tá? Então, expor com cuidado para ele não fazer hipotermia. Às vezes, leva esse cara para ambulância. Na ambulância, você tem a exposição lá no salão da ambulância. O cara pode fazer lá hipotermia. Então, E de exposição, prevenindo hipotermia.